Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Tiago 4, versículos 2 e 3. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: cobiçais e nada tens, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tens, porque não pedes. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Quando eu li a escala de pregadores, veio no meu coração essa palavra: fazendo certo, fazendo a coisa certa de maneira certa. E eu fiquei meditando na minha vida, porque assim, a palavra do Senhor primeiro tem que falar com a gente. Se não falar comigo, de nada, é em vão eu estar aqui, né? Mas o Senhor tem a maneira dele agir, né? E eu fiquei imaginando, lembrando de algumas coisas que aconteceram na minha vida, ainda mais agora que eu estou fazendo esses vários exames aí. E eu fiquei pensando, muita coisa na minha vida, irmãos, eu não orei. Eu não orei o tanto que eu deveria orar. Sabe, às vezes a gente faz aquela oração miojo, né? De 3 minutos, e acha que já é o suficiente, mas não é. Aqui, ó, o Tiago, ele fala: cobiçais e nada tens. Quantas vezes nós queremos ter? Nós cobiçamos alguma coisa. Às vezes a cobiça, ela pode ser boa. Ela tem, né? A gente desejar ter, se quem tem uma bicicleta, desejar ter um carro, ter esse planejar, esse desejo não é errado. Errado vai ser a maneira que você pode adquirir essas coisas. Então, mas nós devemos colocar nas mãos de Deus, seja pequenas coisas, e Deus foi me mostrando isso. Nós erramos porque nós pensamos que somos autossuficientes, mas nós não somos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de ter uma visão ampla do reino de Deus. Olha, essa semana eu estava conversando com um jovem e ele falou assim, e era um menino assim, abençoado, eu gosto muito, eu falo que é meu filho mais velho. Ele é filho do pastor Gerson, o Júnior. Aquele menino é uma bênção, os 3, né? Mas aí a gente estava conversando e ele falou assim: irmã, não tem oração sem leitura da palavra. Não tem vida cristã sem o culto comunitário, que é estar aqui com os irmãos. Não tem, irmãos. Nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da leitura da palavra, nós precisamos da oração. Então é uma coisa puxando a outra. E muitas vezes nós queremos alguma coisa e a gente fala: Deus, olha, eu quero tal coisa, eu quero um marido, eu quero, os homens dizem, né, eu quero uma esposa, mas a gente faz aquela sem oração, né, como eu disse, miojo, e não vai buscar verdadeiramente a vontade de Deus. Aí quando dá errado, mas olha, Deus podia ter me livrado disso, mas a gente não orou, a gente não buscou, a gente não esperou a resposta de Deus, porque oração não é um monólogo, oração é um diálogo. E às vezes a gente pede, a gente acaba pedindo muita coisa. Eu já falei que eu sou uma filha que peço muito. Eu falo para Deus, né? Tem dia que eu entro lá no meu quarto de oração, eu falo: Pai, eu já estou vindo pedir. Eu penso assim, Deus fala assim: lá vem ela. Eu já sei que ela vai pedir, mas e eu peço.
Eu peço muito para Deus. Mas ultimamente tem uma coisa que eu tenho pedido muito para Deus. É ter comunhão. E é ser bênção na mão de Deus. Porque, irmãos, às vezes a gente fala assim: eu quero uma casa bonita. Eu sempre sonhei ter uma casa com piso branco, teto branco, parede branca. Quando eu tive, eu vi que aquilo lá é bom. A gente precisa, mas não é tudo. Não é tudo. Então, tudo pra gente é estar na presença de Deus. E nós precisamos fazer o que é certo, da maneira certa. A palavra de Deus nos conta a história de algumas pessoas que fizeram a coisa certa de maneira errada. E nós vamos aqui falar de Caim. Caim, ele fez a coisa certa, não fez? Ele não ofertou ao Senhor. Ele fez certo. A maneira que ele fez que foi errada, porque ele não entregou as primícias. Na Bíblia fala que depois de um certo tempo, Caim ofereceu o sacrifício ao Senhor. O que veio na minha mente? O que eu, Ângela, entendo? Que ele plantou lá, ele fez a colheita dele, ele pagou as dívidas dele, ele tirou lá o alimento da família dele. Bom, isso aqui sobrou, então eu vou dar para Deus. Mas não é assim. Aí Abel foi lá, pegou as primícias do rebanho e ofertou a Deus. Então Caim fez a coisa certa de maneira errada, e Abel fez a coisa certa de maneira certa. E Deus se agradou da oferta de Abel. E aí o que aconteceu com Caim? Ele ficou com o semblante triste, né? E ainda ficou bravo porque Deus não aceitou a oferta dele. E a gente faz isso. Às vezes eu leio a palavra, puxa, mas como que a pessoa faz isso? Aí eu volto atrás e falo, eu também sou assim. Nós somos assim. Quantas vezes a gente já fez alguma coisa para Deus, não deu certo e a gente culpou Deus. Então a gente faz isso. Isso é do ser humano, veio junto lá do Éden. Então, aí Caim, que poderia consertar, ele poderia se arrepender, mas não. Ele foi lá e fez a coisa mais errada ainda, que foi tirar a vida do seu irmão. Então, irmãos, o que é errado da maneira errada, ou às vezes fazer o certo de maneira errada, vai levar a um erro maior ainda, se a gente não ficar atento, se a gente não ter um olhar maduro para a situação. Porque passamos por situações que pode nos deixar no chão, que pode nos deixar envergonhada. Passamos, mas o importante é, peraí, eu errei, eu fiz algo que não deveria ter feito, mas agora eu vou mudar. Meu posicionamento agora é outro. E voltarmos para o caminho, voltarmos para aquilo que é a vontade de Deus. Porque, irmãos, quando a gente faz algo errado, que a gente não conserta, vai ter consequência. Outro personagem aqui, irmãos, que eu creio que a gente vai encontrar um dia, que fizeram a coisa certa de uma maneira errada, mas até hoje o mundo sofre a consequência das atitudes erradas. Diz Abraão e Sara. Abraão queria um descendente, ele estava errado? Não, ele estava certo. Sara queria ajudar o esposo. Já estou velha, meu marido merece um descendente. Ela era a coisa certa, o desejo dela era o certo, mas a maneira como foi feito foi errado.
E hoje, os inimigos de Israel vêm dessa linhagem. Então, por isso que nós devemos estar atentos com a nossa decisão. Com a nossa decisão. Quantas pessoas estão colhendo uma enfermidade grave por conta de erros, por conta do pecado, por conta de ter se envolvido com uma pessoa que não deveria se envolver? Ah, mas Deus podia livrar? Podia livrar, mas nós também poderíamos não ter entrado naquela situação. Então, assim, a vida espiritual é uma via de mão dupla. E como já foi dito aqui, naquele que a Sirlei falou, a gente vai na contramão. A gente vai na contramão. Ah, irmãos, e quando a gente entra na contramão de Deus, o acidente é certo. Aí a gente fica todo destruído. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Ele vem e resolve situações. Tem coisas que não tem como voltar de uma maneira, vamos dizer, zerada, né? Porque aqui com Abraão e Sara colheu a consequência do seu erro. Israel foi perseguido e ainda é pela a descendência de Ismael. Então, assim, nós precisamos ter essa consciência, fazer o certo da maneira certa. Aleluia! Outro que fez algo errado, quer dizer, ele fez o certo, mas da maneira errada, e ele mesmo reconheceu lá na frente que ele fez porque ele não gostou do Senhor. Foi Davi. Davi, quando ele foi buscar a arca do Senhor na casa de Abinadab, ele não consultou o Senhor. O que ele fez? Ele chamou a multidão. Vamos lá, vamos buscar a arca. Ele fez um carro novo, mas não era conforme o Senhor mesmo já tinha falado para ele que deveria fazer. Porque eram os levitas que faziam esse serviço, que tocavam na arca, que podiam carregar a arca. Mas Davi ali, ele levou aquela multidão com ele. E Davi, embora sendo homem, segundo o coração de Deus, ele também fez aquilo que desagradou a Deus. E olha como que Deus é perfeito. Ele deixou escrito aqui. A Bíblia é tão perfeita que não está escrito aqui só umas coisas boas que foram feitas. Porque se fosse assim, nós não conseguiríamos prosseguir. Porque a gente ia olhar para a gente, ia olhar, olha, aquele povo fez tudo certinho e a minha vida não é. Mas Deus é perfeito, que Ele deixou escrito também os tropeços dos grandes homens, daqueles que iniciaram lá nos primórdios da humanidade, para ser exemplo para nós hoje, depois de muitos anos. Davi, ele não consultou o Senhor. Está lá em 1 Crônicas 13, versículo 10. E por conta desse deslize de Davi, talvez eu vejo Davi como aquele homem apaixonado por Deus. Ele queria tudo fazer as coisas para Deus, que ele foi meio que afoito, para fazer. Mas essa atitude dele gerou a morte de uma pessoa. Uzá, que não estava errado, ele não queria que a arca do Senhor caísse, mas era de maneira errada. Ele estava fazendo a coisa certa de maneira errada. E nosso Deus, Ele não é mau, Ele é justo. Ele já tinha falado o que devia e o que não devia fazer com a arca. Então a desobediência gerou isso. A desobediência gerou a morte de uma pessoa.
Irmãos, e nós precisamos estar atentos a isso. Atentos. Porque a gente, e hoje, os dias de hoje estão passando tão rápido, né? Um dia desse, o pastor e minha pastora estavam lá na minha casa, na segunda-feira à noite, a gente estava lá orando, né? Já passou-se 4 dias, 5 dias, estamos aqui hoje, e rapidinho, daqui, na próxima sexta-feira já é metade do mês, então tá assim, ó, rapidinho, passando, e tudo na nossa vida é rápido, então nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele está, cada dia que passa, ele está ficando mais esbravejante, porque ele sabe que o tempo dele é finito, o tempo dele é pouco, e o que ele quer fazer? Ele quer, arrastar mais gente, e ele não está preocupado com aquele que está lá fora, com aquele que está no bar, com aquele que está deitado numa calçada, ele não está preocupado com aqueles não, ele está preocupado com a gente, conosco, nós que estamos aqui, buscando a palavra de Deus, buscando conhecer a palavra de Deus, buscando a santidade. Irmãos, eu sentei aqui para orar, na hora que a gente começou o culto, e foi tão emocionante, que eu falei para Deus, Pai, abençoa essa igreja, abençoa a nossa vida, que possamos buscar a santidade, para juntos morarmos contigo. Irmãos, quando eu fiz essa oração, eu fiquei emocionada. Eu vi um clarão tão grande, eu vi um lugar tão bonito, irmãos. Irmãos, nós precisamos pegar firme, ficar firme, porque o céu é muito lindo. Aqui nós passamos por tantas aflições, nós precisamos permanecer firmes, porque a eternidade não tem fim. Não tem fim. Esses dias eu estava conversando com uma colega de trabalho, e a gente estava falando de uma situação do país, né, de uma pessoa no país. Eu falei assim, mas eu creio que essa pessoa vai colher o que está plantando. Ela disse, eu não acredito não. Não, ninguém colhe nada não, isso é mentira. Eu falei, colhe sim, e eu creio, porque aqui está a palavra. Irmãos, e sabe qual é a pior colheita? Vai ser aquela que o espírito, a alma da pessoa estiver lá, naquele lugar onde há cheiro de enxofre, naquele lugar onde não tem a presença de Deus. Essa vai ser a pior colheita. Irmãos, e nós devemos pensar nisso todos os dias, sim, não com medo. Eu não tenho medo de ir para o inferno, eu tenho medo de ficar longe da presença de Deus. E esse tem que ser o nosso pensamento todos os dias, porque o nosso espírito precisa de Deus, porque nós viemos dele e nós precisamos voltar para ele. Mas para isso existe a maneira correta de estarmos na presença de Deus. A gente passa assim por tantas situações, como o pastor entregou esse estudo aqui. Se a gente for olhar para as situações, a gente fica pelo caminho. Se a gente for olhar pelas atitudes erradas nossas, a gente vai ficar pelo caminho. Se a gente olhar e falar assim, eu errei, eu fiz a coisa errada, de maneira errada, a gente vai ficar pelo caminho. Mas o que a gente tem que lembrar é que nós temos um Deus que cuida, um Deus que perdoa. Jesus hoje, Ele é o nosso advogado. Mas um dia Ele será juiz. E é isso que nós temos que pensar. Tem um filme que eu gosto muito daquele filme, se alguém que puder assistir, chama A Cabana. Ele está na Netflix. Assiste aquele filme, quem puder assistir, e assiste várias vezes, se não entender da primeira vez.
Porque aquele filme é uma realidade do futuro. Esses dias a minha neta falou assim: vó, a vida imita a arte. Falei: não, é a arte que imita a vida. E aquele filme ali, ele diz muito, quem já assistiu sabe. E nós temos o exemplo também no Novo Testamento de pessoas que fizeram uma coisa certa de maneira errada. Ananias e Safira, lá em Atos 5, de 1 a 11, eles sentiram o desejo de, na verdade, assim, alguns irmãos ali estavam ofertando e eles queriam ofertar também. Ele foi com a sua esposa, ele vendeu uma propriedade, mas quando ele vendeu aquela propriedade, que ele viu o valor, ele falou assim: mas é muito dinheiro. Mulher, vamos fazer o seguinte, a gente retém uma parte e a gente doa a outra. E se alguém perguntar, a gente fala que vendeu por aquele preço. Tinha alguém pedindo, forçando eles a vai lá e vender a sua propriedade? Não. Eles queriam ofertar, ele viu que todos estavam ofertando, eles queriam ofertar, era a coisa certa a fazer? Sim. Mas a gente oferta, uma oferta, a gente vai ofertar aquilo que Deus colocar no nosso coração. Eu vou contar rapidinho um testemunho. Às vezes eu fico assim, que eu tenho medo, né, de alguém falar assim: ela está falando muito dela. Mas se eu não falar de mim, eu não posso falar de outra pessoa, né? Porque eu tenho que falar da minha vida, que o Senhor faz comigo, faz na minha vida. Eu estou, né, nesses meses aqui passando uma situação tanto apertada financeiramente. E eu acho que muita gente, né, na época está assim. Aí esses dias eu recebi meu pagamento e eu faço assim: eu sento lá na minha escrivaninha, pego a minha agenda dos compromissos do mês, e a primeira coisa que eu faço é tirar o dízimo. Aí eu somei lá todos os meus proventos, né? O meu pagamento, a pensão e mais alguma coisa. Aí eu vi o dízimo, falei: uau, é muito. Aqui vem na minha cabeça assim: é muito? Você vai entregar tudo isso? Olha, se você entregar isso daí, você vai ficar sem pagar tudo a fatura do seu cartão. Já ajuda bastante. Aí eu fiquei pensando: poxa, é verdade, né? A fatura do meu cartão esse mês veio alta, vai ajudar bastante. Aí, não, mas eu vou entregar, imagina, eu sempre entreguei, e eu tiro do bruto, eu não tiro do líquido, é do bruto. Eu somo ali, cartão alimentação, dinheiro de aluguel e assim vai, dos crochêzinhos que eu faço. E aí, aquela voz de novo: mas você não sabe o que o pastor vai fazer com esse dinheiro? Aí eu já estava ali, abrindo o Pix, né? E eu, meu Deus, é verdade, no dia. E olha, aquela luta, irmãos, aquela luta. E quando eu vi a fatura do cartão, mas não ajuda muito. Mas ao mesmo tempo, eu lembrei de uma palavra do meu filho, que ele falou: mãe, hoje eu sou dizimista, porque a senhora sempre me deu exemplo. Aí eu repreendi em nome de Jesus. Eu falei: seu encardido, sai daqui, porque eu vou entregar. O que o pastor vai fazer, o que o tesoureiro da igreja vai fazer, não é da minha conta. Eu vou entregar. Isso foi o mês passado, irmãos, e eu entreguei. E, irmãos, para a glória de Deus, eu falei: eu não vou olhar nem o meu saldo, mas para a glória de Deus, a fatura do cartão foi paga e todos os meus compromissos foram pagos, todos. Então, se Ananias e Safira tivessem feito isso, nós vamos vender, a propriedade é muito, mas vamos entregar metade. Não precisa mentir.
te entrega. Então é fazer a coisa certa da maneira certa. E aí as bênçãos virão para a glória de Deus, para a glória de Deus. E aqui, irmãos, voltando lá no Velho Testamento, tem uma oração que é um exemplo para nós. Até esses dias o pastor pregou aqui, que é a oração certa, da maneira certa, que é a oração de Jabes. Ele foi amaldiçoado pela sua mãe, mas ele decidiu que ele queria a bênção de Deus, que ele queria que os campos dele fossem alargados, e ele pediu para Deus abençoar ele. Ele poderia passar a vida toda assim, ele mesmo também. Então, já que minha mãe me abençoou, né? Quando eu nasci, então eu sou assim pro resto da vida. Não, ele fez a oração certa e Deus abençoou. E o nome dele está escrito aqui, lá na 1 Crônicas 4:10. Irmãos, quando nós fazemos a coisa certa, da maneira certa, o nosso nome vai ecoar pela eternidade. Vai ecoar, porque até hoje tem irmãos aí que já se foram há muito tempo, mas às vezes a gente lembra. Eu tenho certeza que aqui alguém deve se lembrar de alguém que foi uma bênção lá no passado. Sabe por quê? Porque foi fiel. Vamos ser fiéis a Deus. Fiéis a Deus. Para a glória do nome do Senhor Jesus. Deus quer isso da gente. Irmãos, nós precisamos muito mais de Deus do que Ele dá de nós. Mas Ele conta comigo e com você para que a obra continue. Glória a Deus. Ele conta com os irmãos do louvor. Ele conta com o irmão que toca instrumento. Está aqui, dá dó. Eu amo bateria. Meu filho é baterista. Aprendeu a tocar bateria com 3 anos. E eu amo bateria. Eu aprendi com ele e mais um colega dele, ouvir música separando o som dos instrumentos. Então, quando eu ouço uma música lá em casa, coloco a música, seja ela qual for, dá uma mais animadinha, eu consigo separar o som dos instrumentos, porque eu aprendi com eles. E é tão maravilhoso. A música nos conecta com Deus, e nós precisamos orar muito pelo ministério de louvor, porque é um ministério que o inimigo fica ali, visando o tempo todo. Vamos estar orando, vamos estar consagrando a nossa vida, irmãos, e vamos nos manter unidos. Nós precisamos desse culto comunitário, nós precisamos um do outro, e nesse tempo de muita dificuldade, mais ainda, eu agradeço muito a Deus. Eu falo para Deus: Pai, eu não sei porque o Senhor me trouxe aqui. Como o pastor disse, né? Lá na frente Deus vai falar. Mas eu tenho um carinho muito grande por vocês. E agradeço a Deus pela vida do pastor Raimundo, da pastora Rosilene. Essa semana estiveram lá em casa, estiveram orando. E pastor, que semana abençoada. Que semana abençoada. Deus é maravilhoso. Deus quer o nosso coração, um coração alegre. Vamos nos alegrar, irmãos. A semana passada eu estava tão triste, com tantos problemas, estava preocupada com tantas coisas, mas desde o início da semana eu chamei o pastor lá. Deus me deu o discernimento da oração, e ele falou sobre a alegria. Porque a nossa alegria não está nas pessoas, não está nos nossos bens, não está na nossa saúde. Precisamos da nossa saúde, mas a nossa alegria vem do Senhor, da glória do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Que palavra poderosa, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus é maravilhoso.